Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de, de fenômenos mecânicos, tá certo? E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. O capítulo 4 é o capítulo sobre movimento em duas e três dimensões, tá certo? Então nós vamos empregar toda aquela teoria que nós aprendemos nos capítulos anteriores, neste capítulo, né? Só que a gente vai tratar de três dimensões. Nos capítulos anteriores, a gente viu a análise do movimento apenas em uma dimensão. Agora nós vamos ver as três dimensões. Tá certo? Então, vamos aí para o nosso quadro, né? Tá certo? Então, vamos lá, né? Bem, então, nós vamos iniciar aí o capítulo 4 do livro do Halliday. Capítulo 4. Capítulo 4 é o movimento em duas e três dimensões. Tá certo? É o movimento em duas e três dimensões. 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 Tá, dimensões. Tá certo? Bem, então nós vamos começar novamente com as definições, né, de posição e deslocamento. Então, é posição e deslocamento. Posição e deslocamento, tá certo? Estamos aí com posição e deslocamento. Nós aprendemos que a posição no capítulo anterior era dada por x, né? Por x era a nossa posição, né? Posição. E o delta x a gente chamou de deslocamento. Só que agora nós vamos fazer diferente. Como o movimento é em três dimensões, vamos pensar aqui o eixo tridimensional, onde eu tenho aqui o eixo z, aqui eu tenho o eixo x, e aqui eu tenho o eixo y. Tá certo? Então, a partícula ela está aqui e ela se desloca para uma posição que está aqui. Essa posição aqui, que é a posição 1, ela é localizada agora por um vetor que eu vou chamar de vetor R1. Esse é o vetor R1, certo? Esse é o vetor R1. Bem, deixa eu apagar que não ficou legal aqui. Deixa eu melhorar esse desenho, gente. Então, vamos lá novamente. Esse aqui é o vetor R1. Então, esse vetor aqui é o vetor posição R1, que localiza a partícula 1. A partícula na posição 1, desculpe. Então, essa partícula vem de 1 até a posição 2. Então, vamos localizar a posição 2 da mesma partícula, né? Então, é localizada através do vetor R2. Então, a partícula, ela está aqui na posição 1, ela vem aqui por algum caminho e chega até R2. Beleza? Aí nós temos aí, no caso, o vetor que vai da posição 1 à posição 2. Esse vetor eu vou chamar de R. Vou chamar de R inicialmente. Aí vamos lembrar o vetor. Bem, o vetor R, ele é dado por x i chapéu mais y j chapéu mais
ZK chapéu. Beleza? Nós aprendemos através do capítulo, pelo capítulo de vetores, que eu posso fazer essa soma vetorial. Ela é feita da seguinte forma. Eu vou somar R1 mais R, isso vai me dar o R2. Então, R1 mais R é igual a R2. Tá certo? Então, R, que é a distância entre 1 e 2, é R2 menos R1. Tá certo? Bem, isso na verdade é um ΔR, né? Então, é melhor eu chamar esse R aqui de ΔR. Então, aqui vai ser um ΔR. Tá certo? Então, esse ΔR vai ser agora o meu deslocamento. Tá certo? ΔR é igual ao deslocamento da partícula. E a minha posição é dada por R, simplesmente. Tá bom? Agora, é claro que a partícula vai da posição 1 até a posição 2 em um certo tempo t, que nós vamos já trabalhar. Antes, vamos especificar, né, quem é esse ΔR. Bem, ΔR é R2 menos R1. Certo? Quem é R2 e quem é R1? Bem, então, o R2 ele é X2I mais Y2J mais Z2K chapéu. Z2K chapéu. Z2K chapéu. Vamos colocar aqui. Ó. Z2K chapéu. Menos X1 I chapéu mais Y1J chapéu mais Z1K chapéu. Tá certo? Então, ΔR, na verdade, é igual a X2 menos X1 I mais Y2 menos Y1 J mais Z2 menos Z1 K chapéu. Tá certo? Então, nós temos aí o nosso vetor deslocamento. Tá certo? Então, ΔR a gente vai chamar de vetor deslocamento. E o R nós vamos chamar de vetor posição. Bem, tá aí tudo bonitinho, estamos criando aí as definições, né? Dando o nome, as quantidades, beleza? E agora o que a gente pode fazer, né, é calcular a variação do esse ΔR, né, dividido por ΔT. Então, o deslocamento dividido pela variação temporal vai me dar a velocidade média de uma partícula, né? No caso aí vai dar a velocidade da partícula, a velocidade média da partícula para sair de 1 e ir até 2, até o ponto 2, sai do ponto 1 ao ponto 2. Tá certo? Então aqui nós vamos ter novamente o ΔT, certo? O ΔT é o nosso intervalo
de tempo. O nosso intervalo de tempo ΔT, ele é dado por T2 menos T1. O T2 é um tempo final e o T1 é um tempo inicial. Pode ser também T menos T0, não tem problema. Tá certo? Mas eu quero repetir os índices, porque a gente já chamou aí de R1 e R2. Então a gente vai chamar T1 e T2 também. Tá certo? Então, com isso, nós podemos definir o que nós chamamos de velocidade média e velocidade média e velocidade instantânea. Tá certo, gente? Então, vamos aí. Deixa eu melhorar aqui. Velocidade média e velocidade instantânea. Instantânea. Instantânea, tá certo? A velocidade média que é um vetor, né, é dado por ΔR dividido por ΔT. Tá certo? Então, eu defino velocidade média dessa forma. Tá certo? Aí o ΔR eu posso abrir aí como x2 menos x1i mais y2 menos y1j mais z2 menos z1k. E o ΔT é T2 menos T1. Tá certo? Agora, a gente pode aplicar o limite com ΔT indo a zero nos dois lados desta equação. Né? O que é que acontece? Então, vamos lá. Né? Então, aqui é a minha velocidade média. E agora, aplicando os limites, né? Nós temos que o limite com ΔT indo a zero de V médio, V média, né? É igual ao limite com ΔT indo a zero de ΔR sobre ΔT. O lado esquerdo se transforma em velocidade instantânea e o lado direito é a definição de derivada, não é? Pelo que a gente já aprendeu em algumas aulas anteriores, né? Então, aqui fica dr dt. Então, aqui nós temos nossa velocidade instantânea. Certo, pessoal? Temos aí nossa velocidade instantânea. Bem, agora vamos trabalhar um pouco dessa velocidade instantânea, tá certo? Como fica essa história aí da velocidade instantânea e da velocidade média. Beleza? Então vamos para o próximo quadro. Em nosso próximo quadro, nós vamos escrever a velocidade média, né? Velocidade média né, como nós fizemos anteriormente, da seguinte forma. Velocidade média é igual a ΔR sobre ΔT. Implica dizer que velocidade média é igual a x2 menos x1 i mais y2 menos y1 j mais z2 menos z1 k. K-chapéu. Tudo dividido por T2 menos T1. É claro que mais tarde nós podemos chamar
o índice 2 de... O x2 de x e o x1, por exemplo, de x0, né? Que aí seria a posição inicial na direção x menos a posição final na direção x menos a posição inicial na direção x. E o mesmo para as outras variáveis, y e z. Tá certo? E a nossa velocidade instantânea agora é velocidade v igual a dr dt. Beleza? Bem, vamos lá. V é igual a d dt de R. E quem é R? R é x e chapéu mais y j chapéu mais z k chapéu. Ok? Então, a velocidade v é igual à derivada da soma é a soma das derivadas. Então, fica d dt de x e chapéu mais d dt de y j chapéu mais d dt de z k chapéu. Tá certo, pessoal? Então, vamos agora derivar estas quantidades aqui, ó, certo? O i é uma constante, né? Então, ele pode sair da derivada. Então, fica assim, ó, v é igual a i dx dt mais j dy dt mais k chapéu dz dt. Nós aprendemos que a derivada da posição com relação ao tempo é a velocidade. Então, a velocidade v, na verdade, vai ser i chapéu vezes dx dt é a velocidade da partícula na direção x. Então, fica vx. Mais j dy dt é a velocidade da partícula na direção y. Então, fica vy. Mais k chapéu dz dt é a velocidade da partícula na direção z. Então, se você for observar, o que nós temos aqui, é a velocidade v da partícula, né? A velocidade é um vetor. Então, como tal, vai ter a velocidade vai ter as componentes x, y e z. Tá certo? Então, você pode analisar. Se você olhar um movimento em 3 dimensões, você é capaz de separar os movimentos, né? Na análise das velocidades. Você pode ver só a velocidade da partícula na direção x, só a velocidade da partícula na direção y, só a velocidade da partícula na direção z. Tá certo? Mas é importante lembrar que a velocidade é um vetor. Então, ela precisa de todas essas componentes. Tá certo, pessoal? Agora, vamos aprender sobre a aceleração. Então, aqui é o tópico 3. E nós temos aí a aceleração média e a aceleração instantânea. Tá bom? Então, a aceleração média, que eu vou chamar de A média, é uma grandeza vetorial e ela é definida por ΔV sobre ΔT. Beleza? É a variação da velocidade no tempo. Então, a nossa aceleração média será... Quem é ΔV? É o V2 menos um V1. Ou V menos V0. E o ΔT é T2 menos T1.
Beleza? Aí nós acabamos de aprender que a velocidade, né, ela tem as componentes x, y, z. Então, quem é V2 e quem é V1? Aí eu vou escrever aqui agora na equação. Então, fica assim. Ó. Aceleração média é igual a V2 é V2x e menos V2y j menos não, mais, desculpa, mais V2zk menos V1xi mais V2 V1 V1, né? V1 YJ mais V1 ZK, K-chapéu. Por T2 menos T1. Agora vamos aqui de novo. Aceleração média, ela é igual a V2x menos V1x na direção I, mais V2 mais V2y menos V1y na direção J, mais V2z menos V1z na direção K-chapéu. Certo? Tudo isso dividido por o ΔT, né? Pelo ΔT, que é T2 menos T1. Então, a aceleração média ela é igual. Agora, vamos pegar cada um deles aí, né? Se você observar, esse aqui é o ΔVx sobre o T2 menos T1. Então, sobre ΔT em I. Esse aqui é o ΔVy sobre ΔTJ, mais o ΔVz sobre ΔT na direção K. Tá certo? Então, o que nós temos aí são as acelerações médias nas direções x, y e z. Se eu aplicar o limite com ΔT indo a zero nos dois lados desta equação, o que acontece? Vamos ver então. Então, o limite ΔT indo a zero de aceleração média é igual, vou aplicar aqui, ó, ao limite ΔT indo a zero de ΔV sobre ΔT. Tá certo? E vai ser igual também ao limite com ΔT indo a zero de ΔVx sobre ΔT i mais ΔVy sobre ΔT j mais ΔVz sobre ΔT K-chapéu. Certo? O limite da soma é a soma dos limites. Então, o lado esquerdo aqui, ó, isso aqui vai se tornar a aceleração instantânea. E o lado direito eu vou aplicar o limite aqui em cada uma dessas parcelas, com ΔT indo a zero. Então, isso aqui é igual ao limite com ΔT indo a zero de ΔV
Vx ΔT na direção I, mais o limite com ΔT indo a zero de ΔV y ΔT na direção J, mais o limite com ΔT indo a zero de ΔVZ sobre ΔT K chapéu. Então, a aceleração A, que é a aceleração instantânea, vai ser igual. A primeira parcela é a definição a primeira parcela é o limite dvx dt na direção I. Então, fica assim. I dvx dt. Segundo vai ser J, limite com ΔT indo a zero de ΔVy sobre ΔT é dvy dt. Usando novamente a definição de derivada, né? Então fica assim, J dvy dt. E o último termo é o mesmo entendimento, né? Então fica dvz dt. Certo, pessoal? Então nós temos aí que a aceleração instantânea é I ax mais j ay mais k az, onde o ax é dvx dt. O AY é dvy dt. E o AZ é dvz dt. Então, aqui, nós temos a definição. Aqui nós temos a definição de aceleração instantânea. E aqui nós temos a definição de aceleração média. É isso aí, pessoal. Refaçam estas contas. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com o professor através da plataforma, tá certo? E postem as dúvidas lá no fórum de notícias, tá bom? Fórum de discussões, na verdade. Tá certo? Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.